Olá, super bom dia, meus amados, minhas amadas. Voltando às lives, né? Muito bom. Nosso encontro semanal, todas as quartas-feiras. Felipe, bom dia. Cuidado com a audiência, hein? Então, todas as quartas-feiras, às 11 horas, a gente tem esse encontro aqui, um bate-papo gostoso sobre direito previdenciário. Hoje a gente vai falar da carteira de trabalho, eu trouxe a minha, que é um documento tanto necessário para a esfera trabalhista quanto para a esfera previdenciária. Então, a gente vai aqui conversar a importância desse documento, o que a gente tem que guardar, o que não pode acontecer, quais as providências, tudo necessário. Se vocês tiverem dúvidas, mande as dúvidas aqui nos comentários, a gente vai respondendo. E vamos dar aqui coraçãozinho para informar ao pessoal que a gente está ao vivo. O Instagram entende que esses corações se tratam de um assunto importante e de fato é muito importante, talvez não muito valorizado, mas muito importante para nós, tá bom? É muito legal que eu trouxe a minha e e eu tirei a carteira de trabalho em 1997. Eu tinha 16 anos. Eu vou contar a história da carteira de trabalho. E vou aqui passar item a item sobre o que tem que constar. Diego Amato, obrigada, viu? O que tem que constar nesse documento, por que a gente tem que guardar. Muitas pessoas não dão devido valor e aí depois complica, né? Depois complica, se perde, enfim. Eu pego muito aqui enchente, a pessoa sofre algum tipo de enchente na casa, molha todos os documentos, fica imprestável. Daí a gente vai dar aqui as orientações para esses casos. Tenha sempre a sua, não jogue fora, não deixe que rabisque, né? Não pode acontecer nada. Ismael, grande beijo. E esse bate-papo hoje é para falar sobre esse documento que é muito, muito, muito importante, tá bom? Vamos dando coraçãozinho. Ah, minha linda aqui entrou. Ela que cuida dos meus cílios e da minha sobrancelha. Muito obrigada. Vamos aqui entrando, vamos compartilhar o online aqui para quanto mais gente puder saber dessas informações é muito importante, tá? Vamos dando aqui o coraçãozinho, que aí o Instagram entende que é importante o assunto e ele espalha para mais pessoas. Lembrando que eu sou Gisele Conte, eu sou advogada, sou especializada na área, tanto direito trabalhista quanto direito previdenciário, mas hoje eu vou falar sobre carteira de trabalho, que é um documento muito importante, tanto para a área do trabalho quanto para a área previdenciária. São duas áreas do direito que caminham lado a lado, são primas, irmãs, basicamente. Então, o que reflete numa área vai ter na outra também, tá bom? E aqui a gente vai falar desde a instituição da carteira de trabalho, as informações importantes, casos de rasura, de perda, de inutilidade da carteira. Isis, amada, bom dia! A gente vai falar sobre tudo isso. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mande aqui nos comentários, a gente vai respondendo. Will, beijo, obrigada. Logo mais nossa reunião, tá? Vamos falando aqui sobre carteira de trabalho, tá? Só mais uns segundinhos e eu vou falar aqui com vocês da minha história também com a carteira de trabalho. Andréa, beijo, obrigada, viu? Que eu fui uma dos primeiros documentos que eu quis tirar foi a carteira de trabalho.
Helena, super beijo, amada, que saudade de você. Espero que esteja tudo bem, tá? E mais uma vez, tem dúvida? Eu sei que aqui tem um pessoal que é da área de contabilidade, é importante, tá? A gente também está aí em afinidade com os contadores, com o pessoal de departamento pessoal ou recursos humanos, que às vezes vão fazendo anotações, a gente tem que ter todo um cuidado com anotações também. E aí a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui na live, tá? Bora lá, vamos dando coraçãozinho, não esqueça dos corações. Então vamos lá. Essa daqui é a carteira de trabalho, a azulzinha, que muitos conhecem, tá? Na verdade, ela tá aqui no nosso território, né? Aqui no Brasil, já há muitos anos. Antigamente ela era conhecida como carteira profissional, tá? Bom dia, amada Isis. Obrigada, viu? Então, antigamente ela era conhecida como carteira profissional, tá? Então, ela começou a circular aqui no Brasil em 1932. É bem antigo isso. E não era dessa maneira, tá? Eu, como advogada, nunca peguei carteira de trabalho bem antiga, assim, né? Acho que a mais velha que eu peguei tinha uns 50 anos. Mas esse documento ele existe desde 1932. Somente em 69, com o governo do Getúlio Vargas, que foi instituída a carteira de trabalho e previdência social. Olha que interessante. Foi somente nesse momento que se uniu os direitos do trabalho junto com as informações da previdência, tá? E aí a gente vai ter a partir de 1969 esse documento, tanto que ele é obrigatório para os registros, né, das informações para quem trabalha formalmente para uma empresa ou pessoa física. Então, se você for trabalhar numa empresa, você vai ser registrado e as informações vão estar aqui, tá bom? Ou se você for trabalhar para uma pessoa física, um empregado doméstico, um motorista, também vai ser anotado aqui. Qual que é, a Isis está me perguntando, qual que é a diferença da carteira digital? Com relação às informações, nenhuma, tá? A diferença está no meio. A carteira digital, desde 2018, se eu não me engano, ela é acessada através de um aplicativo que a gente pode baixar aí, iPhone e Android, e você tem acesso às informações digitalmente, tá? É a tendência do futuro a gente ter esse tipo, usar. Amália, beijo, amada, bom dia. FaceDoc também, bom dia. É tendência que futuramente a gente use a carteira digital, tá? A partir do ano que vem, tudo vai estar muito bem linkado entre os programas do e-social com a carteira digital. E aí o Will tá me perguntando aqui, a carteira digital vai substituir a carteira física? Não, não vai, tá? Por um bom tempo a carteira física ainda vai existir, tá? Porque assim, em nem todo local ainda existe a possibilidade dessa tecnologia. Bom dia, amada, obrigada. E é importante ter aqui, tá? A carteira física. Eu, por exemplo, eu baixei a carteira digital, então eu tenho acesso ao digital, mas eu tenho aqui a carteira física. Por quanto tempo, então, que eu vou ter que guardar a carteira física? Para o resto da sua vida, tá? E até depois dela. De repente a gente faltar, a carteira de trabalho vai ser usada pelos nossos dependentes para pedidos previdenciários, como por exemplo a pensão por morte. Se for necessária, é uma das provas
do instituidor, né? Que é a carteira de trabalho. Então, voltando aqui, recapitulando, historicamente a gente tem esse documento desde 1932. E aí, de 69 a gente tem aqui essa que é a mais comum, que é a carteira de trabalho e previdência social. A Isis, estão preferindo a carteira digital? Sim, as empresas ultimamente sim, como eu disse, é uma tendência a gente caminhar para o digital, tá? Mas o físico ainda vai existir e, se você tiver, tem que guardar também, tá? E aí, né, esse documento ele é de grande importância, por quê? Porque aqui vai estar registrado toda a vida funcional do trabalhador. Tudo, todas as empresas, tudo o que aconteceu vai estar registrado num único documento, que é a carteira de trabalho. E aí é muito importante, então, que a gente tenha, na ocasião de aposentadorias, a gente faz o confrontamento das informações que estão aqui, juntamente com a base de dados do INSS. Então tem que ter ali essa harmonia de informações, o que está aqui e o que está no INSS, tá? Então por isso que é importante ter a carteira de profissional bem completa e atualizada, tá? Então aqui a carteira profissional, ela começa com uma parte muito importante, que é a identificação. Eu vou colocar o dedinho na foto, porque a foto é horrível e eu não vou mostrar. Então aqui, ó, começa com a identificação, vai ter o número, né, a série, a assinatura do empregador e logo depois vem a qualificação civil. Aqui vai dizer nome, filiação, todos os dados, né? Um dos pontos importantes aqui é a data da emissão. Eu vou contar que eu, muito ansiosa para trabalhar, desde os 15 anos. Quando eu completei 16, que é a idade que a gente consegue tirar a carteira de trabalho, sem ser para menor aprendiz, eu tirei a carteira de trabalho sem ter nada em mente para trabalhar. Eu tirei a carteira de trabalho e o título de eleitor. Aí minha mãe falou, mas você nem vai trabalhar ainda, nem nada, você já quer a carteira? Já. Porque na minha cabeça eu queria já estar com tudo pronto na hora que eu fosse chamada para o meu primeiro emprego. Tanto que eu fui trabalhar registrada só 2 anos para frente, mas eu queria já estar totalmente preparada. A hora que eu recebesse a lista de documentos, eu já queria ter tudo e não ter que correr atrás na hora, né? Então eu tirei aos 16 anos, eu completo aniversário em junho. Eu fiz 16 anos em junho. Em julho, dia 7/7, eu tirei a minha carteira. Tirei. Aí depois dessa parte de qualificação civil, vem as alterações de identidade. E o que é isso daqui? É importante lembrar que aqui vai ficar registrado se houve alterações no nome, por exemplo. Eu, por exemplo, fui casada, eu tive um primeiro casamento. Nesse primeiro casamento, eu adotei o sobrenome do meu ex-esposo. Então, quando eu casei nessa primeira vez, eu fiz a anotação na carteira de trabalho. Aí depois eu divorciei. E aí eu anotei aqui também de novo. Mas por que isso é importante? Se você tiver que levantar FGTS por motivo de alguma rescisão ou para pagamento ou financiamento, né, de casa e tudo mais, aqui vai estar registrado as alterações da sua identidade civil. Outro ponto legal, deixa eu dar aqui um golinho. Outro ponto legal é para quem faz alteração de identidade sexual, né? A gente está falando daquelas pessoas que mudam
de sexo, né, fazem a transição, também é anotado aqui, tá? Não é legal isso? É interessante. Aí depois começa a parte dos contratos de trabalho. Ah, a minha morequinha Débora. Beijo. Aí vem a parte de contratos de trabalho. Então aqui vai estar o nome da empresa, a data de início, salário e a data de saída. É importante aqui que fique muito bem anotado qual que é a função. A função CBO, que é um código de ocupação, Código Brasileiro de Ocupação, o valor do salário e a data de saída. Muitas vezes aqui a gente pega situações que não tem data de saída. E aí a gente tem que correr atrás para ter data de saída, tá? Ocorre também assim, mas doutora, eu era registrada com um salário, mas na verdade eu recebia outro, que é aquele PF, né, por fora. Ai, Andréia, beijo, querida, saudade. Que é aquele por fora. Então, nessas ocasiões, a gente tem dois probleminhas. Um probleminha trabalhista, porque o por fora, né, não é muito bacana. E previdenciário, por quê? Porque os seus recolhimentos de INSS vão ser com base no salário que está registrado. Então, se está registrado num valor a menor, suas contribuições estão sendo menores do que deveriam ser, né? E aí é uma questão. Então, aqui tem, ó, o meu aqui também molhou, ficou até manchadinho, né? Porque molhou, mas é possível ler. Se acontecer de molhar e não conseguir ver, daí é recomendado tirar a segunda via, terceira via, quarta via, enfim, tá? E acontece também que é muito, muito, muito complicado, rasuras, tá? Pessoal aí do departamento pessoal de RH tá ali anotando, se bem que ultimamente... Oi, Rô, bom dia, amada. Se bem que ultimamente eles fazem uma etiqueta e colocam aqui. Mas existem ainda as informações anotadas de forma manual. E aí, quando vai anotar, dá uma erradinha, né? Não é recomendado de forma alguma utilizar branquinho. Aqui em São Paulo é branquinho, mas liquid paper, fita, enfim. Vão me falando aí como é que chama na cidade de vocês. Aquele branquinho que passa mesmo. Parece um esmalte, mas é para correção, entendeu? Ou então risca, fica pior, né? Não é legal. A gente coloca assim, observação vide página tal, que é na parte de observações. É a forma mais correta. Liquid paper, que é internacional, gente. Vai ter aqui, Márcia, Errorex, isso também, eu conheço. Ele até tem uma etiquetinha verde, né? Eu lembro desse aí. Ó o pessoal aí colocando, o pessoal entende. Eu até trabalhei uma época numa contabilidade que a gente fazia as anotações. E tinha uma técnica muito antiga, não sei se alguém conhece, que a gente passava cândida. Tem caneta tinta assim, e aí a gente passa cândida e some. Acontecia mesmo, mas era um fuá para ter que fazer isso, era muito ruim e não é legal. Ó, lá no Paraná é corretivo. Aqui a gente fala branquinho. É interessante essa parte. Então aí a gente não pode rasurar essas informações. Se acontecer, faz um asterisco. Arielson, bom dia. A gente faz um asterisco e remete à parte final, a parte mais pro fim, assim, que é observações,
ou anotações gerais e faz a anotação. Eu não tenho nenhuma anotação desse tipo, tá? E também é interessante, a Roberta Bergamin, ela é minha amiga de faculdade. A gente estudou junto lá na USF, ruiva, linda, maravilhosa. Então a gente aqui faz essa observação. Depois do contrato de trabalho, que são bastante folhinhas, a gente vai ter a parte de contribuição sindical. Geralmente, até a reforma trabalhista em 2017, o funcionário era obrigado a fazer essas contribuições aqui. Depois disso virou facultativo. Então aí aqui é feita as anotações das contribuições que fez para o sindicato, tá? A minha aqui, ó, começou em 99, que foi quando eu tive o meu registro. E eu passei por várias empresas, hein? Depois, e muito importante, é a parte de alterações de salário. O que são essas alterações de salário? Ocorre assim, quando você tem um reajuste anual, que é o reajuste da convenção coletiva, ou que você tenha um aumento de salário vindo por promoção, aumento de cargo, enfim. Tati, Previ, um beijo, obrigada, viu? E aí isso daqui é anotado na carteira de trabalho. Por que é importante estar atualizado? Porque aqui a gente faz a conferência se essas informações constam no INSS, se o salário está certinho. E assim, é muito interessante que as carteiras de trabalho mais antigas, aquelas bem antigas, a gente passou por várias trocas de moeda. Já foi cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro real, sei lá, não lembro. Então, acontece às vezes de estar em moedas diferentes, mas aqui com essa anotação a gente pode acompanhar a evolução salarial, tá? Então aqui geralmente fica assim, ó, quando é aumento de reajuste de convenção coletiva. A função é a mesma por motivo de convenção coletiva, dissídio coletivo, e aí é anotado. Eu tive promoções aqui, ó, eu passei por promoções onde eu trabalhava, também ficou anotado aqui que foi por promoção. Ó, a minha última anotação aqui de salário foi em 2015. Depois disso, carreira autônoma. Aí, depois dessas anotações, vem anotações de férias. Aqui, por questões trabalhistas, você vai ter o controle de qual período você saiu de férias. E aí vai estar também anotado o período que é o período aquisitivo de férias e o período de descanso. Então vai estar anotado, também é bom atualizar. Quando você vai sair de férias, a empresa vai te chamar para você assinar o recibo de férias e na hora também faz essas atualizações na carteira de trabalho, tá? É pedido com antecedência, daí anota. E depois a gente tem anotações de FGTS. É muito legal esse FGTS, porque aqui vai ser muito importante no caso de financiamento, no caso de saque. Você vai ver quando que a empresa começou a fazer os recolhimentos para você na sua conta. Antigamente não era a Caixa Econômica, nem sempre foi a Caixa Econômica, né? Antigamente tinha os recolhimentos pelo Banco Itaú, por um antigo, nossa Caixa, enfim, era em bancos privados, né? Só depois de muito tempo que passou a ser, foi instituída a Caixa Econômica responsável pelo FGTS. Tá vendo que aqui é uma baita lição de história, né?
E aí a gente entra na parte de anotações gerais, que é aqui a grande cereja do bolo. Aqui vão ficar anotadas questões de tempo de experiência, contratinho de experiência, se a pessoa recebeu seguro-desemprego. Eu recebi seguro-desemprego uma época, algumas informações, algumas correções, tá? Fica aqui tudo anotado. Se não tem mais espaço lá atrás para outras informações, põe aqui também. Termo de prorrogação de contrato, aviso prévio projetado. Então, tudo isso é anotado aqui. Olha, se vocês tiverem dúvidas, vão falando. Essa live aqui é super curtinha, de meia horinha, mas se tiver dúvida, manda um direct, deixa anotadinho aqui que eu respondo, tá? E aqui o que não pode constar? Por exemplo, se o empregado entrar com uma ação trabalhista e lá foi discutido alguma coisa e ficou obrigada a dar baixa na carteira de salário, reconhecer salário e tudo mais, a empresa não pode fazer esse tipo de anotação da ação trabalhista na carteira de trabalho. Nenhuma menção a qualquer ação trabalhista. Por quê? Porque isso vai mexer com a honra, a moral do empregado. São informações sigilosas, tá? E não pode estar aqui. Ao final, olha, são bastante páginas. Aqui tem umas orientações e ao final tem também para informações do INSS. Antigamente tinha umas informações aqui para o INSS, hoje em dia não tem mais, tá? E muito comum, Elga, eu não sabia tantos detalhes. Obrigada, agora tá sabendo, tá? Coloca aí se você tá gostando, tá bom? Ao final, a gente costuma grampear o cartão de PIS, tá? Isso é costume, colocar junto aqui o cartãozinho de PIS. O meu PIS, ele é de 99, que foi quando eu fui o meu primeiro registro em carteira, que aí foi feita a inscrição no PIS. O PIS vai ter esse número de inscrição que ele é o mesmo de identificação do INSS, tá? Então, por isso que é importante ter esse cartão. O que acontece algumas vezes é que a pessoa não informa que tem esse cartãozinho já, e aí tira um outro cartão, que tira um outro cartão, e a pessoa acaba tendo vários PISs, vários números de PIS. E não pode, porque isso vai dar problema no INSS. É com essa identificação que o INSS sabe os seus recolhimentos. Elaine Pérez, minha lindona, lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Então tem que ser um único cartão, um único código de inscrição, tá? Eu encontro problemas com médicos, principalmente médicos, que aí ele vai trabalhar num hospital, em vários hospitais, e ele não informa. Daí a pessoa acaba tendo 4. Já peguei uma pessoa com 4 cartões de PIS, e aí a gente tinha que reunir todo mundo num só. E deu certo trabalho, né? Obrigada, Amália. É sempre bom servir vocês com informações. Então aqui esse cartão é único. Quem é servidor público tem também um cartão, só que o dele é PASEP. Chama PASEP. Para quem é da área privada, né, que são nós, assim, né, mais comuns, é PIS, tá? Que é as informações aqui da inscrição social que você vai ter no INSS, tá bom? E aí, enfim, tudo isso daqui tem na carteira digital? Tem, tá? A carteira digital a gente acessa por aplicativo,
e lá também constam essas informações. Desde 2018 a gente tem a carteira digital, ela ainda não é muito ainda usada, assim, mas ela está valendo. Quem que é o responsável pela emissão desse documento? Ministério, antigo Ministério do Trabalho, né? Previdência, que agora está na economia, enfim. Olha, a gente tem uma perguntinha. Meu sogro tem 60 anos e 10 de contribuição, agora ele é autônomo, tem como ele se aposentar como rural? Arielson, vou te pedir para mandar essa perguntinha no direct, que aí a gente responde ela de uma maneira mais personalizada, tá? Mas não deixa de mandar, tá bom? Kelly, minha amiga linda, bem-vinda. Então hoje a gente bateu esse bate-papo. Hoje a gente falou sobre carteira de trabalho. É um documento inicial para a sua vida funcional, a sua vida como trabalhador. É importante ter, é importante guardar, a vida inteira vai guardar. Se você for assaltado, se você perder, se você, como eu te falei lá, da questão de enchente, molhar, perder as informações daqui. Eu já peguei carteira de trabalho mofada, que não dá nem pra mexer, assim, que o papel tá destruído, sabe? A gente tem que tirar uma segunda via ou terceira via, enfim. E aí, o que eu faço? Por exemplo, eu trabalhei em 10 empresas, eu tirei uma segunda via. O que eu faço? Tem que ir atrás de cada de um dos empregadores e pedir a anotação na carteira de trabalho, tá? E guardar. É importante ter o boletim de ocorrência, se você for assaltado ou perder, é importante fazer o boletim de ocorrência, porque vai comprovar que aquela primeira via aconteceu alguma coisa que não tá mais com você. Eu já tive casos até de pensão por morte, aquelas pensões mais antigas, que a viúva, o viúvo, não, acabou se desfazendo dos documentos da pessoa que se foi, inclusive carteira de trabalho, e aí não tem como fazer prova do documento, né, do instituidor. E aí é legal ter o boletim de ocorrência para informar que deu fim, né, ou que perdeu, ou que extraviou, enfim. O boletim de ocorrência é o documento formal que você vai dizer que aquele documento foi inutilizado de alguma maneira, tá bom? Gente, acompanhe o meu perfil, a gente tá aqui sempre lidando com direito previdenciário, com empreendedorismo e com desenvolvimento humano, o meu, o seu, o nosso, tá? Um grande beijo, obrigada por estarem aqui, gratidão imensa. E esse documento é o básico. Semana que vem a gente tá aqui de volta com outro assunto muito legal. Deixa até sugestões aí do que vocês querem que a gente fale, tá bom? Um beijo para todo mundo, fica com Deus.